Nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro Estude Viva e tem por título No Exame do Perdão. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós. Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender. Ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões do ressentimento, sujeitamo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço de consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porquanto até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Sigamos assim de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente, aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Memorandos, a balança do bem não tem cópia, a vontade adoece, mas nunca morre, quem compensa mal com mal atinge males maiores, o amor real transpira imparcialidade, o sofrimento acorda o dever, o remédio excessivo faz-se veneno. Somos todos familiares de Jesus. Nenhum enfeite disfarça a culpa. A vida não cansa o coração humilde. Toda convicção merece respeito. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Emoções e ideias não existem a sós. O tempo não desfigura a beleza espiritual. Mediunidade na essência é cooperação mútua. Para o cristão não existem dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. Do erro nasce a correção, lábios vigilantes não alardeiam vantagens, a caridade é o pensamento vivo do Evangelho. No estudo de hoje, o Emmanuel teve a intenção clara de mostrar para a gente o perdão, mas ele fala assim, né? O Senhor começa a frase dessa maneira: se o vosso irmão agiu contra vós, então ele está falando assim, ó, no caso daquela pessoa que, sem ter motivo algum, nos feriu, de alguma maneira, ele está convidando ao perdão. Agora ele nos convida assim, a gente fazer uma análise profunda se essa agressão que veio ao nosso encontro, se ela não teve qualquer provocação nossa, mesmo que tenha sido involuntária, mesmo que tenha sido inconsciente, porque às vezes acontece muito isso mesmo. E será que não fomos nós que, de repente, demos o pontapé inicial para que essa agressão voltasse até nós? Então, o Emmanuel nos convida a fazer, em primeiro lugar, uma reflexão profunda sobre isso e vai apresentando até alternativas. Então, ele vai falar assim, ó, se no balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, aí vamos ter coragem suficiente de pedir desculpa. A minha consciência que identificou realmente, eu falei com ele de uma maneira desrespeitosa, eu falei alto, foi o jeito de falar às vezes, que a mesma palavra, a mesma frase pode ser dita de maneiras diferentes, ser interpretada de maneira diferente, de acordo com o tom de voz e a maneira como é falada também, né? Então, nesse momento, pedir desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando serviço que nos evidencia o intuito de reparação.
Então, esse ponto aqui, que parece tão básico, a gente às vezes tem uma dificuldade enorme de fazer isso, de ter coragem de pedir desculpa, né, tomando coragem de corrigir ou reparar, ou até compensar a falta que a gente cometeu, né? Aí depois ele fala assim, agora se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, realmente magoou a gente também, fala, esqueçamos o mal, porque na hipótese de um prejuízo alcançar-nos individualmente, tão somente a nós, vamos reconhecer que a gente é falível também, vamos ofertar para os nossos inimigos aí imediatas possibilidades do reajuste. Ele vem dando possibilidades para a gente. No primeiro momento, vou fazer uma análise. Veio de mim, não veio? Até que ponto realmente me ofendeu? Vai ter coisas que vão ofender mesmo. E normalmente aquelas que vão ofender são aquelas que, vamos colocar assim, né, que vem direto naquele ponto delicado da nossa vida. Engraçado, tem um programa aí de piada hoje, né, em que as pessoas procuram convidar um determinado personagem para ficar provocando aquela pessoa, fazendo piadas pejorativas com relação a ele o tempo todo, para ver se ele vai aguentar as provocações. E depois, agora, os casos que as pessoas perderam a linha e não aguentaram a provocação, eles acabam ganhando tantas visualizações, quer dizer, a gente perde tanto tempo com coisas, né? Mas a gente percebe que quando a pessoa conhece um pouquinho da vida do outro e vai lá naquele ponto, né, coloca o dedo na ferida quando a gente conhece, como a gente fala. Ele fala aqui pra gente, se isso acontecer com a gente tem que fazer um esforço para esquecer esse mal e oferecer até oportunidades de reajuste para os outros. Agora, se não teve como, a gente faz através da oração. Algumas vezes acontece, né, daquela pessoa, né, também o dano que ela cometeu não foi só a mim, foi a coletividade e ela, de alguma maneira, caiu nas mãos da justiça. Ela foi presa, ela está sendo processada, alguma coisa. Então, a gente fala, é claro que não nos compete louvar a leviandade, mas podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles. Porque o que é reconciliar com o adversário? A gente, eu aliviar aqui o meu sentimento, aliviar o meu coração, não é de forma alguma esquecimento. Esquecimento seria amnésia. É a gente assim, não está experimentando mais aquele sentimento amargo quando lembrar. Isso é que é o perdão das ofensas. É claro, vai chegar um dia que essas coisas vão parecer tão significantes que a gente vai até esquecer, vai deixar de lado, não vai nem lembrar, tudo bem. Mas tem coisa que no estado evolutivo que a gente se encontra, a gente simplesmente não vai conseguir esquecer. Então vamos botar uma coisa assim, quando eu não esquecer, é o perdão das ofensas. O que está falando é perdão, não é esquecimento. Esquecimento é outra coisa, né? Aí depois ele bota assim, de qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com vinagre do azedume, porque nem sempre a gente vai conseguir estar aqui na seda terrestre com aqueles que têm simpatia com a gente, numa só família, né? Não vai estar todo mundo na mesma casa, a gente vai estar vivendo com pessoas diferentes. Aliás, mundo de expiações e provas vai ser sempre isso aqui. Vai ser sempre um lugar que você vai ter choque. Foi o próprio Cristo que falou, é necessário que haja o escândalo, mas é daquele que provocar o escândalo. Aqui não vai ter como correr mesmo. Se não for dentro da sua casa, porque às vezes a providência divina permite que a prova seja mais branda dentro do lar, vai ser no trabalho profissional, vai ser na vida profissional, vai ter alguma coisa, vai estar trazendo choque para que a gente possa aprender a desenvolver o perdão, para que a gente possa aprender a desenvolver o amor ao próximo, e vai chegar o dia em que a prova máxima do amor, aí, como foi a do Cristo, de chegar ao ponto, né, de não ter cometido delito algum e receber o tratamento que recebeu, e ele no último momento, no momento sublime, ele falar, perdoa porque eles não sabem o que fazem, antes de dar o último suspiro. Vai chegar o nosso dia, dele, mas está muito longe, mas vai chegar. Todos nós vamos chegar a esse ponto também. Depois o Emmanuel, o André Luiz, ele dá algumas dicas para que a gente possa estar trazendo esse perdão para dentro da gente. Ele vai falar que a balança do bem não tem cópia, que a vontade ela adoece, mas nunca morre, quem compensa o mal com o mal atinge males maiores. Ele vem trazer aqui algumas recomendações para a gente que vale, a do erro nasce a correção, que vale para a gente estar meditando, não só em relação a nós, mas principalmente em relação àqueles também que nos magoaram de alguma maneira.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu te agradeço sempre a Emmanuel e a André Luiz pelas reflexões.